Que tal a gente fazer uma viagem? Mas não para qualquer lugar, hein? E sim para um universo que existe dentro de cada célula do nosso corpo. A gente vai mergulhar fundo para além da membrana e explorar o citoplasma. E olha, entender o que acontece ali não é só decoreba de biologia, não, hein? É a chave para sacar como a vida funciona de verdade. Então vamos lá. Quando alguém fala interior da célula, o que vem na cabeça? Pensa aí. Provavelmente é aquela imagem clássica, né? O núcleo boiando numa espécie de gelatina. Pois é. Só que a história real é muito, mas muito mais interessante do que isso. E olha, não é à toa que essa imagem pegou. Por muito tempo, a ciência pensava que era exatamente isso, um líquido meio grosso onde um núcleo estava lá, mergulhado. O nome citoplasma veio daí mesmo, quitos, de célula, e plasma, de líquido. Tudo parecia simples demais, quase um espaço vazio ali dentro. A imagem era basicamente essa aí, ó. Um desenho bem simples, núcleo, membrana e o resto preenchido por esse tal líquido. Mas, né, a ciência tem dessas coisas. Ela adora mostrar que o que parece simples, na verdade, esconde uma complexidade que é, assim, de cair o queixo. Pois é, a realidade é outra história. O que a gente achava que era só um líquido, na verdade, é um ambiente super organizado, super dinâmico, lotado de estruturas, cada uma com uma função vital. É fascinante. Essa sim é a visão correta. Então, esquece a ideia da gelatina e comece a pensar uma metrópole em miniatura. Isso mesmo, uma cidade movimentada, sabe, com ruas, prédios, fábricas, sistema de transporte, tudo funcionando a todo vapor. E cada uma dessas estruturas, que a gente chama de organelas, tem um papel essencial nisso tudo. Bom, e se a gente vai explorar essa cidade? Por onde a gente começa? Pela base, pela infraestrutura, né? E o que dá forma, o que organiza essa metrópole toda, é uma coisa chamada citoesqueleto. Mas, ó, tira da cabeça a ideia de um esqueleto de osso, tá? Ele não é rígido, não é estático. Pelo contrário. Ele é uma rede super dinâmica de filamentos de proteína que tem basicamente três missões. Primeiro, dar forma para a célula. Segundo, manter todas as organelas organizadinhas no seu lugar. E terceiro, que é crucial, funcionar como um sistema de transporte interno. E essa rede toda é formada por três tipos principais de, vamos chamar de cabos de proteína. Cada um deles tem um papel diferente, uma função única, mas todos trabalham juntos para fazer essa cidade celular funcionar direitinho. Bora ver como cada um funciona. Olha que legal essa analogia com a cidade, ajuda a gente a entender bem. Os filamentos de actina, eles são tipo as ruas e avenidas, sabe? Moldam a superfície da célula, permitem os movimentos mais locais. Já os microtúbulos, esses são as grandes rodovias, as linhas de metrô. Eles cuidam do transporte pesado de longa distância e posicionam as organelas. E os filamentos intermediários? Esses são as vigas de aço dos prédios. Eles dão força, resistência, protegem a célula contra estresse mecânico e até ajudam a proteger o DNA. É a estrutura da cidade. E o mais legal é que essas rodovias não ficam vazias, não. Elas têm trânsito constante. Existem uns verdadeiros caminhões moleculares, que são as proteínas motoras. Elas literalmente caminham por esses filamentos usando energia, o famoso ATP, para levar cargas para lá e para cá, tipo vesículas organelas. É um sistema de logística que não para, funcionando 24 horas por dia. Beleza, já entendemos a infraestrutura. Agora, bora visitar o parque industrial dessa cidade. Onde é que as coisas são de fato produzidas? Onde tudo acontece? Vamos lá! E a principal máquina nesse parque industrial são os ribossomos. A melhor analogia é pensar neles como impressoras 3D super avançadas. Eles pegam a planta, que é o RNA, e vão montando, pecinha por pecinha, aminoácido por aminoácido, todas as proteínas que a célula precisa para viver. E eles podem estar soltos por aí ou grudados na nossa próxima parada. Falando em próxima parada, aqui está a grande fábrica, o retículo endoplasmático. Pode chamar de RE. E não é só uma organelazinha, não. É um sistema gigante de túneis e sacos de membrana, tudo conectado, que começa lá no núcleo da célula. De um lado a gente vê o diagrama, para facilitar, e do outro a aparência real dele. Impressionante, né? E esse retículo endoplasmático tem duas caras, duas regiões bem diferentes. Primeiro, o rugoso. Ele tem esse nome porque a superfície dele é cheia de pontinhos, que são os ribossomos grudados nele. É a grande fábrica de proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. E do outro lado tem o liso, sem ribossomos, como o nome diz. A especialidade dele é outra:
produzir gorduras, hormônios e, olha que importante, fazer a desintoxicação da célula. E falando em desintoxicação, olha que curiosidade sobre o retículo liso. Quando o corpo entra em contato com substâncias como álcool, por exemplo, as células do fígado dão um jeito de se virar. Elas aumentam a quantidade de retículo liso para dar conta do recado e limpar tudo mais rápido. Qual a consequência disso? O corpo vai ficando mais tolerante. E aí, precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. É a biologia pura acontecendo. Muito bem, os produtos já foram fabricados lá no retículo. E aí, acabou? Claro que não. Eles não podem ficar largados lá. Precisam ser finalizados, empacotados e, o mais importante, enviados para o lugar certo. É aqui que entra o centro de logística da célula. E esse centro de logística se chama complexo de Golgi. Pensa nele exatamente como um centro de distribuição gigante, tipo o dos Correios ou da Amazon. Ele recebe os pacotes, as vesículas, que vêm do retículo endoplasmático. Ali, ele dá os retoques finais nos produtos, separa tudo, reempacota e cola uma etiqueta de endereço molecular para garantir que cada pacote chegue no destino certinho. Então, vamos recapitular a linha de produção inteira, passo a passo. 1. Os ribossomos lá no retículo rugoso fabricam as proteínas. 2. Elas já recebem um primeiro tratamento ali mesmo. 3. São despachadas em vesículas, que são como uns carrinhos de transporte, até o complexo de Golgi. 4. O Golgi processa, empacota e prepara o envio. E 5. As novas vesículas saem de lá e vão para os seus destinos finais. É um sistema totalmente integrado, uma verdadeira linha de montagem. Chegando ao fim dessa viagem, uma coisa fica bem clara, né? O citoplasma não é só um espaço dentro da célula. É um sistema complexo, integrado, é uma cidade que nunca dorme, onde cada pecinha trabalha em total harmonia com as outras. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, citoplasma não é sopa, é um ambiente super organizado. Segundo, o citoesqueleto é a infraestrutura que dá forma e também serve de sistema de transporte. Terceiro, ribossomos, retículo e Golgi formam uma linha de produção e distribuição que funciona como um reloginho. No fim das contas, a palavra-chave aqui é integração. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. A gente viu como cada parte dessa cidade é vital e está conectada com as outras. Isso nos faz pensar, se cada organela é um serviço essencial, a central de energia, o transporte, as fábricas, o que acontece quando uma delas para de funcionar direito? A resposta para essa pergunta, na verdade, é a origem de muitas das doenças que a gente conhece. Fica aí a reflexão.